Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Vamos lá, dando continuidade então aqui aos vídeos concernente a Ellen White, né? Tá, assim, os adventistas estão feitos siri na lata, sabe por quê? Porque, como eu disse, eu nunca fui tão ofendido, tão xingado, né? Como eu estou sendo nessa série de vídeos aqui de Ellen White. Então, eu gostaria de deixar claro, sempre claro, que os meus vídeos não é para mudar a sua fé, não, meu irmão. Continue acreditando em Ellen White, não há problema nenhum. Não, o meu vídeo é só para você pensar e nada mais, né? E tem aí diversas pessoas, mas diversas pessoas, né? Fazendo crítica. Eu repito, o covarde não vai entrar no reino. Faz o seguinte, se você é tão realmente seguro da crença que você tem em Ellen White, não há problema nenhum você acreditar nela, vai lá no meu WhatsApp, dá um oi para a gente marcar aí uma live. Põe a sua carinha aí para ser mostrada, meu irmão. Não seja covarde, venha defender aquilo que você crê que é uma verdade, que o caminho da salvação é o adventismo, é guardar o sábado, é Ellen White, é frequentar a igreja. Venha defender. Ah, não quer, né? Mas tá bom, não tem problema não. Bom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, hoje, né? Ah, um instante aqui, deixa eu dar uma arrumadinha somente aqui na minha câmera, tá? E não tem problema que meu braço aqui, ó, corta, mas eu não vou cortar ali, né? Então, o que eu vou falar hoje, né, é assunto que diversos canais, diversos blogs, diversos sites têm, e eu vou colocar aqui também mais um vídeo sobre Ellen White, né? É, sobre a futura lei sobre o domingo, né? Eu tenho aqui no meu canal já diversos vídeos, mas sempre tem uma informação a mais para corroborar com essa ideia que, infelizmente, para os adventistas, realmente hoje já não se sustenta mais, né? Ellen White, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, profetizou o surgimento de uma lei obrigando a guarda do domingo. Você sabe muito bem sobre isso. Nos Estados Unidos do século XIX, era natural esperar uma lei desse tipo, né? Mas hoje, eles são um país pluralista e pagão. Com isso, meu irmão, minha irmã, todos os cristãos vão perdendo espaço e se tornando uma minoria cada vez menos capaz de impor leis. Aliás, a Igreja Católica até mudou e aceita a missa do sábado como válida para o domingo. E há importantes teólogos adventistas que não acreditam na lei dominical. Inclusive, eu tenho vídeos aí no meu canal, acho que o mais recente aí é Adventismo rejeita Ellen White, alguma coisa assim, eu não me lembro mais, né? É muita informação, não dá para ficar decorando, e aí quase 900 vídeos no canal, certo? Ellen White saindo de cena, alguma coisa assim. Bom, profecia sobre guarda compulsória do domingo. Obcecada com o sábado, Ellen White fez a curiosa profecia de uma futura lei sobre o domingo, o tal decreto dominical. Vamos ler? Ela disse o seguinte, vamos lá. Vamos ver aqui o que Ellen White disse. No conflito final, o sábado será o ponto central de conflito em toda a cristandade. Governantes seculares e líderes religiosos se unirão para impor a observância do domingo,
E, quando medidas mais moderadas falharem, serão decretadas as leis mais opressivas. Haverá pressão para que não se tolerem os poucos que se opõem a uma instituição da Igreja e uma lei da terra. E, por fim, será emitido um decreto que dará às pessoas a liberdade de matá-los. De acordo com Ellen White, esses líderes religiosos serão católicos e protestantes, procurado vivo ou morto. Para entender essa profecia, é preciso voltar um pouquinho na história e ver como era a vida nos Estados Unidos em pleno século XIX. Naquele tempo, nos Estados Unidos, como em muitos outros lugares, era aceitável pessoas fazerem justiça com as próprias mãos. Você chegou a assistir filmes de faroeste em que apareciam aqueles cartazes procurado vivo ou morto? Com certeza já deve ter visto. Funcionava da seguinte maneira, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você, armado com um revólver, encontrava alguém procurado pela justiça. Você tinha o direito de prender a pessoa e ganhar uma poupuda recompensa em dinheiro. Se a pessoa resistisse, você podia, sem nenhum problema, atirar na pessoa e apresentar o cadáver para receber a recompensa. Então, porque vivia bem próximo daquela época, foi bastante natural Ellen White imaginar uma lei futura obrigando as pessoas a guardarem o domingo, sob pena de os violadores serem mortos. Os Estados Unidos e o mundo hoje. Só que o mundo mudou, Ellen White, adventistas. O mundo mudou. E isso cria uma baita dificuldade para os adventistas. Os adventistas estão em dificuldade porque os Estados Unidos sofreram uma transformação tão grande que o domingo virou um dia como praticamente outro qualquer. Shopping centers abertos, supermercados abertos, lojas abertas, cinemas abertos, etc, etc, e tudo que você vê aberto por aí. O Brasil e um grande número de países seguiram atrás disso. Com raras exceções, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ninguém dá a mínima para a guarda do domingo. Quando analisam esse fenômeno, sociólogos e também antropólogos dizem que é consequência do mundo pluralista em que vivemos, isto é, de um mundo com ideias e crenças variadas que existem lado a lado, sem que uma seja mais importante do que as demais. Em um mundo pluralista, uma lei que obrigue a guarda do domingo simplesmente não faz sentido. E é preciso lembrar que, devido à constante imigração, hoje os Estados Unidos são cada vez mais pluralistas. Nesse pluralismo nos Estados Unidos, há grande número de muçulmanos que cultuam na sexta-feira. Há também judeus que guardam o sábado. Muitos cristãos que reservam o domingo como um dia especial, além de ateus, hindus e praticantes de outras crenças para as quais tem um dia importante. Uma futura lei sobre o domingo é impensável, é inviável, meu irmão. Vale lembrar que muitos seguidores de Jesus consideram desnecessária e até mesmo errada a guarda de qualquer dia. Eles se baseiam em algo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e por isso, para eles, o domingo não é um dia de guarda. Paulo disse o seguinte lá em Romanos capítulo 14, verso 5. Vamos ler? Ele disse o seguinte. Vamos lá. Um faz diferença entre dia e dia,
mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Podemos também verificar que Cristo, ao falar de mandamentos, ele deixou algo bem explícito para os seus seguidores, lá em João capítulo 13, versos 34 e 35. Vamos ler? Olha, quero deixar um aviso aqui. Esses dois versos são para aqueles que dizem discípulos de Cristo, certo? Vamos lá, então você se acha discípulo de Cristo? Se considera um discípulo de Cristo? Vamos ver o que ele falou sobre esse assunto de mandamentos. Ele disse assim: um novo mandamento vos dou. Veja, Cristo, naquela ocasião, como audiência, né? Como os participantes, aqueles que assistem os vídeos rotativos. Então veja, em que episódio Cristo está falando isso? Naquela noite que antecedeu o martírio dele. Então ele está lá reunido com todos os seus discípulos, apóstolos, bastante pessoas naquele local. E agora ele diz assim, ó, um novo mandamento vos dou. Ele vai dar um novo mandamento, certo? Qual é esse mandamento? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós, uns aos outros, vos ameis. Veja, ele deixa o mandamento do amor. Aí ele continua no verso 35. Nisto o quê? No novo mandamento. Qual? No amor. Todos conhecerão que sois meus discípulos se guardar o sábado, se frequentar a igreja adventista, se crerem em Ellen White, se for um dizimista. Não. Se vos amardes uns aos outros. Compreende, meu irmão? Como ele nos amou. Hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, os Estados Unidos são uma nação pagã com origens cristãs. No século XIX, a guarda do domingo era lei em vários lugares. Claro, você conhece a história. Hoje, na melhor ali das hipóteses, é compulsória em pouquíssimas cidadezinhas. Os Estados Unidos mudaram. E Ellen White não conseguiu prever essa mudança. O Papa. Sempre o Papa. A esta altura, é preciso lembrar de outro detalhe. O arqui-inimigo do adventismo é o catolicismo, né, com o seu líder lá, que teria criado a guarda do domingo. Uma das profecias de Ellen White é que, no final dos tempos, as várias igrejas protestantes se unirão ao catolicismo para criar uma lei que tornasse o domingo o dia obrigatório de adoração. Mas Ellen White foi também capaz de prever mudanças na Igreja Católica. Aqui nos interessa uma decisão tomada no Concílio Vaticano II, realizado pela Igreja Católica na década de 1960. De acordo com a Igreja Católica, nos dias de hoje, as missas celebradas no sábado valem por aquilo que os católicos chamam de preceito dominical, isto é, a obrigação do domingo. E o que significa essa consideração que a Igreja Católica faz? O católico tem o dever de participar da missa do domingo, mas desde o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica considera que o fiel que for a uma missa de sábado já está cumprindo o seu dever dominical, meu irmão. Em outras palavras, se for à missa no sábado, o católico está liberado para ele fazer o que ele quiser no domingo. Quem diria que a Igreja Católica nem iria mais considerar o domingo tão importante assim para os seus devidos cultos? Pois é, nem para a Igreja Católica é necessária essa futura lei sobre o domingo. Teólogos adventistas e o decreto dominical. Houve tempo em que todos os adventistas acreditavam na profecia de Ellen White de uma futura lei sobre o domingo. E olha, e esse passado não está tão distante, tá? Mas hoje, não mais. Até mesmo teólogos, pastores e professores de seminários e faculdades
de teologia não acreditam. Render, Pruisma, outro destacado líder adventista que não aceita a profecia de Ellen White, e Render, Pruisma, que chegou a ser presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Bélgica, Luxemburgo. Ele é pregador, conferencista e escritor, tendo alguns de seus livros sendo publicados pela mais importante editora adventista. Ele escreveu o seguinte, vamos ver lá o que ele escreveu sobre essa coisinha aí que os adventistas ainda se agarram e se apegam. Mas vamos ver o que o seu líder é adventista. O que o seu líder aí disse sobre isso. Ele falou assim, vamos lá. A expectativa de um decreto dominical universal parece cada vez mais irrealista. Os adventistas têm de se perguntar, você adventista, você tem que se perguntar o seguinte, olha o que o seu líder está falando para você se perguntar. Será que a Bíblia prediz claramente um tempo em que serão impostas leis dominicais impiedosas? Quem diria, né? Devemos perceber que esse cenário dominical se baseia principalmente na interpretação das profecias do Apocalipse feita por Cristo, não feita por Ellen White. E ele continua, para mim, isso significa que temos de rever nosso conceito de inspiração. Já não é mais tudo inspiração. Veja, adventista, já não é mais tudo inspiração. Eu sou do tempo que dos púlpitos pregava o seguinte, tudo que Ellen White escreveu é inspirado por Deus. Tudo! Até papéis, rascunhos que ela desistia de escrever e jogava no lixo, foram lá, quando ela faleceu, lá no escritório dela, pegaram os lixos, né, os rascunhos, vamos desamassar, porque isso aqui também é inspiração. Eu sou desse tempo. Mas tem que rever o nosso conceito de inspiração. Ellen White escreveu seu livro O Grande Conflito no final do século XIX, no contexto de circunstâncias que prevaleciam nos Estados Unidos. Que legal, né? Para isso, eles querem contextualizar, né? Mas para o sábado, não. Não tem que ir lá e ver para quem que foi escrito, né? Quando Paulo diz lá em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar como é costume de Jesus, eles não querem contestar isso. É claro que não. E principalmente sobre o dízimo, hein? Sobre o dízimo. Lá em Malaquias, vamos abrir aqui Malaquias, né? Capítulo 3, roubará o homem, tal, a Deus, nos dízimos e ofertas. Mas eles não querem ir no capítulo 2, verso 1, dizendo, e agora, ó sacerdotes, este mandamento, ou em algumas Bíblias, esta advertência, este ensinamento, é para vós. Né? Isso, não, mas, olha, já é melhor que nada. Já é melhor que nada. Né? E quando Ellen White escreveu essa coisa aí dessa futura lei para se observar o domingo, é do século XIX, dentro do contexto de circunstâncias que prevaleciam lá nos Estados Unidos. Aí ele continua. Ela vivia numa época em que os políticos estaduais e nacionais faziam tudo o que podiam para impor a observância domingo. Ele continua, no entanto, o mundo dela já não existe, nem ela, nem o mundo dela. Olha só, quando eu, um adventista raiz que fui adventista raiz, não tenha sombra de dúvida, iria ler uma coisa dessa de um líder. Aí ele continua, a grande narrativa por trás do grande conflito entre as forças do bem e do mal se desenrolará de formas bem diferentes em nossa sociedade secular, que tem uma composição religiosa e cultural
totalmente diferente. Cabe a nós discernir como essa grande controvérsia se desenrola no nosso mundo ocidental do século XXI. Ele continua: o grande desafio para os adventistas que guardam o sábado não é continuar falando de uma situação de final dos tempos cada vez mais implausível. Veja o que o teu líder está falando. Essa coisa de final dos tempos com decreto dominical é cada vez, eu estou interpretando o que ele está falando, uma loucura. Não desperdicemos nossas energias tentando forçar a situação irrealista de um decreto dominical. Não sou eu que estou falando, tá bom? Não sou eu que estou falando, é o teu líder. Tem pessoas aí assistindo o meu vídeo, os das ostras, né? Nossa, o que choveu de informação dizendo, mas o William, além daquela coisa que eu estou fazendo o papel do diabo, do demônio, que eu sou fofoqueiro falando da vida de Ellen White e tal e tudo mais, né? Eles colocaram ênfase, sabe no quê? Eu coloquei os benefícios que a ostra traz. Se você não assistiu o último vídeo aí já colocado no canal, vai lá e assista. Eles ficaram colocando, sabe o quê? Aquilo que a ostra pode causar de ruim. Ora bolas, meu cara pálida adventista do sétimo dia. Aí eu coloquei assim lá para eles: meu amigo, em primeiro lugar, tudo que a gente come tem um lado que é ruim e tem um lado que é bom. Tem um que é benéfico para a saúde e tem um lado que não é benéfico para a saúde, dependendo do indivíduo. E aí disse o seguinte: a ênfase do vídeo, como eu disse no finalzinho do vídeo, olha, eu não estou dizendo aqui para você comer ostras, né? A ênfase do vídeo é a tua profetisa, a hipocrisia dela. Não coma ostras, mas eu quero comer ostras. Aí eles dizem o seguinte: não, eu quero que Ellen White se dane, não estou preocupado com ela. A mensagem é que não pode comer. Veja como os adventistas querem se agarrar um fiozinho de esperança de que tudo que está sendo dito por Ellen White, pregado dentro ainda de algumas igrejas adventistas, é uma verdade absoluta. E veja, adventista, o teu líder está dizendo que essa coisa de decreto dominical não existe, é irreal, é impossível. É bom lembrar que essa pessoa que escreveu o Render Bruisma não é um teólogo qualquer não, viu, adventista? Além de ter inúmeros livros publicados por editoras adventistas, foi o autor das lições da Escola Sabatina do segundo trimestre de 2009, que foram publicadas em português pela Casa Publicadora Brasileira. John Paulen. Eu tenho o vídeo aí, se eu não me engano, Ellen White saindo de cena, que eu comentei já, e eu trago também informações, né, dele lá. Em vídeo anterior, eu já falei a respeito da posição do John Paulen. Mas a ocasião aqui é boa para relembrarmos a sua posição a respeito de Ellen White e o decreto dominical. Vamos ler? Vamos ver o que mais um líder, com bastante importância dentro do adventismo, escreveu sobre esse tal decreto de Ellen White. Vamos lá. Ele disse assim: o decreto dominical não se aplica mais à realidade atual e precisa ser revisado à luz da complexidade da ação divina para iluminar questões mais importantes sobre o tempo do fim. Quem disse essas palavras, adventistas? Quem disse essas palavras chocantes foi o professor de interpretação do Novo Testamento no Seminário Teológico da Universidade Adventista de Andrews, que é a mais importante universidade adventista. Também foi reitor da Universidade Adventista de Loma Linda, lá do período de 2007 a 2019.
a segunda mais importante universidade adventista. Atualmente é professor dessa universidade. E num tweet, o mesmo Pauli fez a seguinte afirmação, também chocante. Vamos ler o que ele colocou, o que ele deixou ainda mais público. Porque quando ele escreve um livro, ele está mais direcionado para o povo adventista. Agora, quando ele põe num tweet, vamos ver o que ele escreveu. Ele escreveu o seguinte, veja lá. Para os adventistas do sétimo dia, a certeza sobre o decreto dominical do final dos tempos está baseada nas declarações claras e diretas de Ellen White, O Grande Conflito, página 573, 579 e 592, e não numa exegese do texto de Apocalipse. Para mim, sabe o que ele está dizendo? Ô, adventista, essa coisa de decreto dominical é da cabeça de Ellen White. É do que ela acha que poderia ter acontecido, mas não de uma devida exegese, contextualização, que é o que eu faço aqui quando eu leio versos bíblicos para vocês. Veja que já é uma grande coisa o que eles estão escrevendo. Pauli, o que fez o tweet, é outro que não é um ilustre desconhecido no mundo adventista. Escreveu vários livros que foram publicados por editoras adventistas, inclusive a Casa Publicadora Brasileira. Um desses livros é Deus no Mundo Real. Os adventistas, mais teimosos, não vão admitir, mas essa profecia de um futuro decreto dominical era uma ilusão viável lá em 1880, mas inviável hoje. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Os adventistas não costumam seguir as instruções do Velho Testamento sobre o sábado. Não. Por exemplo, Êxodo 35, verso 3. Vamos ler o que está escrito lá? Vamos lá. Diz assim: Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Mas parece que as donas de casa adventistas nunca leram essa ordem, ou pelo menos não dão valor a ela, porque a lei do sábado, vocês são tão inocentes como eu fui, inocente útil, para o adventismo. Achando que a lei do sábado era só, olha, do pôr do sol ao pôr do sol, eu vou fazer nada e vou para a igreja. Meu amigo, qualquer transgressão da lei, qual era a penalidade? Apedrejamento até faltar o quê? O fôlego de vida. Não é só relacionado a isso. E veja, eu estou falando uma coisa simples. Você, adventista do sétimo dia, que vai lá na hora do almoço e acende o fogo. Não é para acender o fogo. Mas naquela época era diferente. O que era diferente? A ordem é a mesma. Mas, detalhe, nunca foi para vocês, tá? No imaginário, meu irmão, minha irmã, decreto dominical, as pessoas teriam de obedecer no domingo todas as ordens que Deus deu, por um acaso, no sábado? Responde aí. E outras coisas funcionam aqui no Brasil no domingo e mostram que as pessoas não estão nem aí com a guarda desse dia? Põe aí nos comentários do vídeo. Que mudança ocorrida nos Estados Unidos desde a época de Ellen White, que mostra que a profecia sobre domingo não faz mais nenhum sentido. E qual a mudança que ocorreu na Igreja Católica Romana sobre a guarda do domingo? Por que a Igreja Adventista do sétimo dia fica lá caladinha, assim, não vou falar nada, eu não vi nada, não escutei nada? Por que ela fica desse jeito? Quando alguns de seus teólogos dizem que não acreditam num decreto que impõe a guarda obrigatória do domingo, o tal decreto dominical. Entende, meu irmão?
minha irmã, meu amigo, minha amiga, todo vídeo que você assistir sobre o tal decreto dominical, faça uma comparação da, dos vídeos que defendem o decreto dominical, a marca da besta, Apocalipse 13, como sendo uma coisa 100% viável, e compare vídeos de pessoas como o do meu canal, que trazem, que eu quero trazer vocês a um raciocínio, a uma fé racional, como Paulo pede para as pessoas terem. Tá certo? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá.